Entendeu? E agora quem vai falar é o Rodrigo Dias. Ele vai falar sobre desenvolvimento ágil e descomplicado usando o Ruby on Rails. Deixa ele aí. Valeu. Bom dia, galera. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com desenvolvimento para a web já tem 6 anos. Meu foco é mais voltado para back-end, apesar do evento ter muita galera de front-end e tudo, eu acho que vai dar para vocês entenderem bastante. Primeiro, eu trabalho aqui na Plan-B. Bem-vindo a todos aqui a Plan-B e tudo. Aí está meu Twitter, quem quiser mandar dúvidas, quem quiser comentar alguma coisa, eu sempre estou com ele aberto, não uso muito mais, mas eu costumo responder, não costumo postar. Assim, estou bastante nervoso, porque tem muita gente fora aqui, mas então não se preocupe se eu gaguejar ou se a palestra não andar por causa minha, saca? Cerveja, se tivesse, ia melhorar um pouquinho. Já saiu, né, cerveja, só que eu não posso, né, pai. Tá meu Orkut aí também, se alguém ainda usa, só anotar o número, porque não tem como botar um Rodrigo Dias lá, né? Então, tá aí o número, quem quiser anotar. Espera aí que eu tenho que pegar o controle, para não ter que ficar apertando lá. Vou dar play na música de todo mundo aí, rapidaço. Qual que é o problema que a gente vê hoje quando a gente vai desenvolver um sistema? Basicamente, são 2 problemas que fazem diferença. O primeiro é a demora para você prototipar um programa, um aplicativo que seja. Porque se você demorar muito, a concorrência lança primeiro, fraga. Então, assim, a ideia do Rails, de qualquer framework ou qualquer coisa, é minimizar o tempo para você conseguir lançar uma aplicação que esteja rodando o mais rápido possível. Então, basicamente, são 2 problemas. O primeiro é a demora, você demorar muito para lançar e fazer isso. E o segundo é a concorrência, que vai lançar primeiro que você. Se lançar, eu pegar a ideia e lançar, você perdeu para jogar no lixo, que quem surge primeiro tende a bombar primeiro. Então, qual que eu arrumei foi... primeiro eu queria falar, eu dividi minha palestra em duas etapas. Foi a primeira falar um pouquinho sobre o que é e a segunda é codar, mas vou ver se eu consigo codar em 30 minutos aqui. Só vai ser meio difícil, mas vamos ver. Então, qual que é a solução para esse problema? A gente tem que, utilizando um framework, a gente minimiza o tempo e consegue colocar uma aplicação no ar muito rápido. Mas o que é um framework? O framework, ele nada mais é do que um conjunto de ferramentas, de códigos e tudo, que facilita, abstrai a complexidade e facilita você a desenvolver algo mais rápido. Entendeu? E o porquê utilizar isso? Primeiro, que ele abstrai a dificuldade de código, e segundo, que ele é mais seguro. Espera aí, volta. E segundo, que ele é mais seguro. Por que ele é mais seguro? Porque tem muita gente olhando para aquilo. Quando tem muita gente tomando conta de um código, que a gente tem uma comunidade gigantesca, por exemplo, no Cake PHP é gigante, no Rails, ou até no .NET mesmo, você tem o .NET Framework, o MVC,
que a comunidade sempre está olhando aquele código, sempre dando um commit ou outro ali para poder ajustar alguma coisa. Se muita gente está fazendo, eu acho que é muito difícil você bater no peito e falar meu código é melhor, sabe? Porque é muito difícil você construir um código que ele vai se manter durante o tempo, entendeu? Então, segurança é um dos itens porque eu utilizo, entendeu? Eu escolhi para a palestra e tudo o Rails, porque o Rails ele é mais intuitivo para você programar. Como ele trabalha na linguagem Hub, não sei, alguém que já trabalha com Hub? Python? Beleza. PHP. PHP é foda. É muito bom. Para quem programa em PHP, estuda o Cake. É basicamente a mesma coisa. Na verdade, copiaram muita coisa do Hub. Então, o Hub, eu separei uma galerinha que usa o Hub em produção, e para mostrar a vocês o quanto que ele é forte. Primeiro é o Basecamp. Alguém conhece o Basecamp? Basecamp, basicamente, é um sistema de... Como é que chama? Isso. Na verdade, o Rails praticamente foi feito por causa dele. Que ele gerencia projetos. Então, o upload de arquivo, documentos, essas coisas tudo, ele faz. Atualmente, os clientes da Basecamp são Adidas, Fox, NASA, tem um Twitter. Então, é uma gama de clientes bastante grande aí que ele atende. Outro cliente que a gente tem é a SlideShare, acho que todo mundo aqui conhece, que é uma plataforma onde se sobe apresentações. E hoje lá eles têm mais de 10 bilhões de apresentações hospedadas. Outro cliente é o Zendesk, que é uma plataforma de helpdesk, só que eu queria tentar mais aos clientes deles também, que aqui no Brasil, Groupon, Cacau Show, lá nos Estados Unidos, Disney, Box, Xerox. Aí você já vê que a coisa está um pouquinho séria, sabe? Outro cliente, que eu acho que todo mundo que conhece, GitHub. O cara usa também. Apesar da parte do Git não ser em Rails, o resto do site, sim. Esse eu nem vou falar nada, porque não preciso. Bom, e outro cliente que a gente usa é a Planbee mesmo. Na Planbee aqui a gente tem o GitLab, que é um projeto em Rails, que a gente faz o controle de versão daqui. E tem duas aplicações híbridas, de PhoneGap, que é um aplicativo da Backer, e um outro aplicativo, que eu não me recordo qual cliente. Bom, o que é o Ruby on Rails? Ele é um conjunto de frameworks. O framework é uma caixa de ferramentas, o Rails é uma caixa de ferramentas. Ou seja, tem coisa pra caramba para poder aliviar coisas que você normalmente faz, entendeu? O framework, ele está na estrutura MVC, que é bastante bacana. É bacana você dar uma olhada no que é esse cara, sabe? Antes de começar a sair codando no Rails, é bom você dar uma olhada, pelo menos, o que é o MVC, para você começar a entender como ele funciona, saber aonde as coisas estão no Rails. Basicamente, funciona assim. Você tem o controller, model e view. A view normalmente responde para o usuário. Se é HTML, JSON, XML, pouco importa. Ele que manda os dados para o usuário. O controller recebe a requisição do usuário. Pode ser HTTP, CLI, também depende. E comunica com o model. Basicamente, a interação que tem é essa. No Rails, você pode tacar do model direto para a view, mas não é interessante. Entendeu? Por isso que eu não coloquei a outra setinha ali. Tem projeto que você vai ver que o model está em cima. Enfim. Eu separei também a gente colocar 2 etapas de perguntas, mas tentando ser breve. Alguém tem alguma pergunta sobre os slides, sobre o Rails, o que eu já apresentei até agora? Antes de a gente partir para o código? Quanto tempo já deu? Tem? Ninguém, né? Também não sei. Hospedagem, cara. Onde você costuma hospedar? Como que está o preço? Já conseguiu alguma coisa gratuita? Já fez um servidor em casa?
Então, a gente tem um projeto que é bem bacana, que chama Heroku. Alguém que conhece o Heroku? Eles lá hospedam a sua aplicação gratuitamente, até um dyno, que chama lá, que é um servidor só para sua máquina, entendeu? Ele responde uma requisição a cada vez. Assim, é bastante rápido, funciona, sabe? E é gratuito. É bacana testar, sabe? Mas se você quiser um pouco mais de flexibilidade e tudo, porque lá eles gestam algumas coisas, entendeu? Se você quiser instalar uma gem, às vezes uma gem lá não vai funcionar, que a gem, para quem é de interface, é um plugin, sabe? É bem básico, igual o NPM, por exemplo. Então, assim, tem o Heroku. Para hospedar, você pode usar qualquer cloud que tenha Linux, né? Porque o Windows é um pouco mais complicado, mas roda no Windows. Basicamente é isso. Mais alguma pergunta? Então, para mim, é o seguinte, eu vim de PHP. Então, assim, eu não gosto de coisas chatas igual é o .NET. Desculpa, mas o .NET é muito chato de programar. Então, assim, eu uso o Ruby on Rails porque eu gosto. E Ruby é uma linguagem que me dá prazer de programar, sabe? É meio gay falar assim, mas é uma coisa que eu gosto de programar, é a linguagem Ruby, entendeu? Agora, tem todos os outros, eu acho que são tão bons quanto, sabe? Outra coisa que eu gosto do Rails é a comunidade. Tipo assim, a galera tá fazendo muita coisa, fraga. Tipo, tem muita jam. Para tudo que você pensar, tem uma coisinha que já foi feita. Então, isso para mim facilita. Ao contrário do Cake, saca? O Cake, beleza, velho. Você pode programar, gostar de PHP pra caramba, mas muita coisa você não vai encontrar lá. .NET MVC tem muita coisa também que é difícil implementar, sabe? Eu já mexi com pelo menos uma de cada linguagem, Django, essas coisas. O Django eu gosto pra caramba, mas também ainda não acostumei com a linguagem, sabe? Então, assim, eu recomendo que vocês utilizem o que vocês mais gostam, sabe? Mas o importante é usar um framework, que seja, sabe? Em relação a desempenho, já ouvi alguns comentários sobre Ruby, mas já ouvi alguns comentários que o desempenho é... Sim, é a pergunta comum. Acho que quase toda palestra alguém pergunta sobre escalabilidade do Rails. Assim, é uma visão que é um pouco feia, porque o Rails foi implementado no Twitter e o Twitter baleou, sabe? Aí todo mundo bombou falando que era linguagem, mas muita gente defende que não é a linguagem, que é mais a estrutura que foi programada para a aplicação que fez ficar lento, entendeu? É lento, é mais lento do que Python, é mais lento que PHP, eu acho. Mas é uma questão de milissegundos que sua aplicação não vai fazer diferença. Depende do tamanho, né? Mas eu falo assim, é melhor você atacar outros pontos do que a linguagem em si, entendeu? É melhor você atacar lá, tipo, não minificou o JavaScript, ou não, sei lá, não fez um erro de estrutura, sabe? Porque a gente vê cliente gigante rodando, entendeu? Então, não tem porquê. Na hora do desenvolvimento, tipo assim, de dias, de semanas, de velocidade de desenvolvimento, também compensa essa velocidade final da ação. Tem isso também. É melhor você colocar a aplicação rápida no ar. Então, se você quer usar de baixo nível, beleza. Mas se você pensar, quase tudo é framework, sabe? Se você pensar, tipo, PHP, é o quê? É um conjunto de bibliotecas em cima em C, entendeu? Então, tipo, a tendência é a gente ir minificando essas coisas. Mais alguma pergunta? Bom. Ó, muito bom. Lepo. Muito bom mesmo. Olha. Aí não, né? Humilhou. Bom, minha palestra vai até que horas?
A palestra vai ter que horas? É só para ver quanto tempo tem, que aí... Que aí eu vou dar uma cantadinha. Tem quanto? Quê? Tem 11h20? São 10. Não, vai dar para fazer muita coisa. Só que eu vou fazer nada. Não vou fazer nada diferente do que eu testei, viu? Tá batendo aqui. Ai. Aumentar. Ó. Aperta, aumenta na janela também, peraí. Bom, dá pra ver todo mundo aí? Aumentar mais? Tá. Vou só acessar uma pasta. Bom, eu não vou falar sobre a instalação do Rails, porque eu acho que a gente vai perder muito tempo falando sobre isso, mas ela é bastante simples. Basicamente, você instala o Hub e instala a Gen do Rails. A Gen do Rails já é o comando e tudo que você usa no terminal. Então, quando você já tem ela instalada, seu terminal responde ao comando Rails. Bom, para criar um projeto básico, Rails, new e o nome do projeto. Esse nome do projeto ele vai gerar uma pasta com a estrutura toda do Rails. Bom, ele criou os arquivos aqui para mim, ele lista, e depois ele roda um comando, que é o bundle install, a gente vai fazer mais vezes aqui, que instala todas as dependências que esse projeto tem. Porque como ele é uma gen, mas ele usa várias outras gens para poder rodar. Então ele vai, instala, cria a estrutura e depois roda o pacote de dependências dele. Internet ajudar. Beleza, instalou tudo. Aí, ele criou para mim a pasta do DevInConf. Aqui a gente tem a estrutura de pasta dele aqui, que basicamente está com o Rails todo aí. Deixa eu abrir ele aqui no TextMate, que aí fica mais fácil. Bom, a estrutura dele é básica. A gente tem a pasta app, que é onde você vai basicamente programar, que tem o assets, onde fica JavaScript, CSS, tem o controller, tem os helpers que você pode criar, tem os mailers, que são views para e-mails, você tem models e a view, entendeu? A gente tem uma pasta de configuração aqui também. Esse arquivo aqui a gente vai usar ele muito, que é o routes, que é para direcionar qual requisição para qual controller, entendeu? E a gente tem esse arquivo aqui, que chama genfile.
Então, eu estava pensando, para passar para vocês, eu vou fazer uma aplicação que vai ser quase um Twitter, assim. Você põe título, mensagem, envia, ele salva e é printa. Fazer bem básico, porque aí a gente vai ver um pouquinho de tudo, assim, sabe? E vai ser rápido, para não ficar chato também. Então, a gente tem aqui um arquivo que controla as dependências do seu projeto. A gente tem o Rails, né, e a sua versão aqui, o SQLite, que já vem como padrão do Rails, mas você pode trocar, você pode usar banco como MySQL, MSQL e aí vai. Eu só não sei se ainda tem uma biblioteca muito boa para banco não relacional, mas deve existir já também. Eu que não tive interesse de olhar. Como é que é? Mongoid. Eu vi que você troca o Active Record por ela, né? Mas alguns comandos eu comecei a embolar, assim, sabe? Eu acho que eu que não estudei muito não relacional ainda, mas beleza. Então fica a dica aí para quem quiser olhar. Mongoid. É assim, né? É isso, né? Bom, eu vou mostrar um carinho para vocês também, que vocês podem pesquisar as genes e tudo. Eu aqui, no projeto que eu vou fazer aqui, eu vou usar duas bibliotecas. Uma é a Rails Admin, que vai montar o admin todo pronto. E a outra é o Twitter Bootstrap, só para ele incluir o Twitter aqui, mas eu poderia incluir na mão. Mas se eu colocar um comando aqui, ele inclui, então mais fácil. Primeiro eu vou instalar a Rails Admin para a gente criar o administrador. Antes disso, antes do administrador, eu só vou criar o model que vai salvar as mensagens. Com esse model, vai ser o único model que eu vou ter na minha aplicação, porque eu só tenho como objeto a mensagem. Entendeu? Mas eu poderia vincular ela à categoria, essas coisas. Para criar qualquer coisa no Rails, a gente tem um comando que chama Rails Generate. Quando eu executo somente o Rails Generate, ele vai me listar todos os geradores que eu posso executar. Tanto quanto do Rails, quanto das minhas dependências. Então, aqui eu tenho, do Rails, gerar um asset, gerar um controller, a view, model, e aí vai. Isso daqui... eu vou tentar na palestra não mostrar scaffold, porque eu acho que, assim, é bom olhar, mas é bom entender o que está acontecendo. Mas tem aqui o scaffold controller, tem o scaffold que já gera view e controller, tudo model, já gera tudo pronto. Mas eu vou tentar abstrair, porque todo mundo mostra o scaffold, mas aí o cara vai pegar para entender, não trava, sabe? Desiste. Mas, beleza. O que eu vou gerar aqui primeiro é o model. Se eu tiver dúvida, é só digitar o comando sem atributo. Ele vai me dar sempre um helper do que aquele comando faz, entendeu? Então, como é que eu executo esse comando? Eu executo Rails Generate Model, o nome do model, aí igual está aqui, ó. Aí é o field e o tipo dele. Esse tipo pode ser inteiro e aí vai. Eu vou gerar um model, então, com o nome de... Eu vou colocar em português, que aí fica mais fácil de entender, mas não é muito bom você colocar nome de model ou qualquer coisa assim em português, porque quando ele vai fazer o plural disso, dá problema. Então, o seu plural vai ficar errado, entendeu? Então, Rails Generate mensagem. O que ele tem de atributo? Tem título. Se eu quisesse passar o tipo, eu colocava 2 pontos e o nome do título. Por exemplo, 2 pontos, integer. Vai ser o inteiro, sabe? Só que quando eu não passo, ele vira string. Então, e eu tenho vou colocar como conteúdo, que é text. Text. Então, vou gerar ele. Eu acho que tem tempo pra caramba, então vou fazer mais tranquilo. O que ele gerou para mim? Ele gerou um arquivo de migração de banco, porque ele já faz esse controle de versão também. O Rails, ele tem esse sistema de controle de versão, onde você cria uma migração de banco, e quando você roda ele atualiza o seu banco. Você não programa em cima do banco, entendeu? Você programa no código e ele sobe suas coisas para o banco. Se eu quiser fazer um rollback, ele faz,
o rollback apagando o que está no banco. Então, ele vai, volta, então você tem esse controle de versão. Gerou para mim o arquivo de model lá dentro da minha pasta app e 2 testes unitários. Eu não vou fazer com teste, porque teste é uma outra palestra, eu acho que não tem necessidade de a gente mexer com ele. Mas é bastante interessante olhar isso. Teste hoje está sendo muito utilizado. Garante que seu código funciona, né? No meu caso, não funciona, então é isso. Bom, beleza. Então, depois, como ele gerou uma migração de banco, e dentro da pasta aqui do DB, dá para ver aí, gente? Dentro da minha pasta tem uma pasta de migração, e aqui ele tá aqui, só que meu banco não existe e ele não está funcionando. Então, eu preciso rodar uma tarefa. O Rails, ele tem... tipo, o Hub tem um comando que chama rake, que ele roda tarefas. Ele lê um arquivo de tarefas e roda ele. O Rails tem algumas tarefas já definidas, que você roda com o comando rake. Isso daqui, lá na documentação do Rails, tem tudo definido. E uma das tarefas é subir esse banco, que a gente faz db:migrate. Então, do rake db:migrate, ele criou a minha tabela lá no banco. Aí mostra o tempo que demorou e tudo. Beleza. Criou uma tabela chamada mensagens. Ele pôs no plural, tá vendo? Porque o nome da tabela no banco é em plural. O model é singular, entendeu? Mas, olha lá, ficou mensagens errado. Então, beleza. Eu tenho o meu banco lá, subiu e tudo. Só que, beleza, se eu rodar o Rails aqui agora, deixa eu só tirar essa dinha aqui. Se eu vim cá e rodar o servidor, que é Rails Server, ou Rails S, é a mesma coisa, ele roda para mim na porta 3000, e quando eu abro aqui, localhost 3000, pra caramba. Ele me dá uma página de bem-vindo do Rails. Aqui já tem a documentação, as principais documentações. Então, e aqui ele já te fala que para você começar a programar, você pode usar o generator para criar modos e controles. É o que a gente já fez. Aí ele fala para depois você apagar o index daqui para assumir essa página. Mas beleza, vamos lá, voltando. Beleza, eu tenho a aplicação e tudo, agora eu preciso controlar isso. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o Rails Admin, que é uma biblioteca que faz o administrador todo para mim. Então, eu vou ter o CRUD, tudo funcionando, sem muito esforço. Vai ver que é baba. Olha só, a gente coloca... Primeiro a gente coloca o nome da gem. Tem um cara que chama HubGems, é um site bacana, assim, sempre que você tiver dúvida ou estiver pesquisando alguma gem, esse site aqui vai te auxiliar, sabe? Ele tem trocentas gems aqui dentro, e tudo, qualquer coisa que você pesquisar, que você quiser fazer, escrever aqui, provavelmente ele vai achar, quer ver? Admin. Ele me deu aqui Activity Admin, e aqui está o Rails Admin, a biblioteca que a gente vai utilizar. Clicando aqui nela, a gente tem, se você quiser instalar fora do Rails, mas essa não faz sentido ter. E aqui a gente tem o comando para você colocar no Genfile. Eu vou colocar sem a versão, porque ele vai pegar a última que é compatível com o meu Rails, entendeu? Então, tem vezes que quando você coloca a versão definida ou copia daqui, é versão que só funciona no Rails 4, por exemplo. Aqui eu estou usando o Rails 3. Acho que é 3.2. Mas, beleza, eu vou colocar 100, mas isso daí... Então, várias vezes que vocês forem dar o bundle install e der um erro de versão, procura saber o que aquela versão pede, entendeu? Aqui, ó, a gente tem até um homepage dele aqui, ó, que vai para o Git. Sempre vai para o Git, porque quase todas as bibliotecas de gens estão no Git. Aqui tem uma outra documentação gigantesca, explicando tudo como funciona a sua gem. Beleza, vamos voltar para o código.
Então, eu vou aqui no Gem File, coloco aqui, Gem, Rails, admin, que é o nome da Gem. Salvo. Sempre que eu atualizo meu Gem File, eu preciso rodar uma tarefa também, só que ela chama bundle install, que ela instala as dependências. Como o nome disso. Vamos lá. Ok, agora, nessa lista aqui de dependências, eu tenho o Rails admin instalado aqui embaixo. Beleza. Quando eu dou um Rails G agora, como eu coloquei minha biblioteca, o meu generator ele é atualizado também, entendeu? Então ele lê as bibliotecas que tem e já me mostra todos os generators que a biblioteca possa ter. Então aqui embaixo eu já tenho Rails admin, o comando para instalar e um comando para desinstalar. Eu vou instalar ele aqui. Aí como é que eu faço? Rodo Rails G e o nome do comando. Copiei dali. O Rails admin ele precisa da device para funcionar, que é uma biblioteca de autenticação simples. É uma das melhores que eu já vi de autenticação. Assim. Eu não saí pesquisando muito em Python, mas de .NET, que essa biblioteca aqui, ela dá de 1000. Assim. Bom, aí ele me mostra aqui que instalou a device, instalou o initializer dele e tudo. E ele me fala aqui que esse comando aqui é mais a device, falando que eu tenho que trocar o root para home index e tudo. E aí ele me pergunta assim, beleza, o Rails admin vai montar uma rota para você. Você quer que monta onde? /admin, /painel, o que seja. Eu vou colocar o padrão, que é /admin mesmo. Aí é só dar Enter. Esse comando aqui. Mas você pode escrever aqui /painel. Aí ele pergunta para você, beleza. Só que eu preciso salvar os usuários que têm acesso a isso, ou que seja, quem tem permissão a isso. Qual model eu utilizo? Eu posso usar um que eu tenha criado, ou então eu posso criar um novo. Nesse caso aqui eu não tenho modo de usuário. Então ele me sugere criar um que chame user, entendeu? Então vou só dar Enter também, ele vai criar para mim esse model. Aí, como tem a device, ele já gera com os campos que precisa, tudo lá na device, entendeu? Aqui, para mim, ele gerou uma migração de banco. Ou seja, sempre que gerar uma migração de banco, lembre de dar o RakeDB Migrate, porque se você não gerar a tarefa, não atualiza o seu banco. Então, muitas vezes vai dar um erro, entendeu? O model do usuário, o teste unitário, e gerou um comando na rota, que é o device for, que cria as rotas de login do usuário. Beleza, e gerou uma outra migração de banco aqui que cria as histórias de tabela no seu usuário. Beleza, manda RakeDB Migrate, sobe o banco, vai criar um monte de campo. Então, olha lá, criou a tabela users, criou os index para poder ficar mais rápido, a pesquisa no banco. Criou a tabela de história e beleza. Ok, o que eu preciso fazer agora? Nada, só rodar o Rails S. Voltando aqui na aplicação, eu continuo tendo a página aqui, só que quando eu digito /admin, agora eu tenho um painel. Nesse painel eu não tenho usuário cadastrado, só que a device, de princípio, ela tem esse sign up aqui para você cadastrar. Então, cadastrar aqui. Aqui tem um outro detalhe que é legal. Se eu quiser colocar 1, 2, 3, ele já exige que eu tenha um password. Já tem uma regra de negócio para minha senha tem mais de 8 letras. Então, você pode criar outras regras de negócio, é só ir lá no model e configurar. Então, assim que eu já cadastrei, ele não bloqueia a minha conta para perguntar e-mail, mas a device tem isso. Você só coloca lá que precisa autenticar por e-mail, ele manda você ir no e-mail, sabe? E ele já cria o admin para mim, com Bootstrap, bonitinho. Tipo, isso daqui, muitos projetos meus, quando é corrido, freela, então, o admin é isso, sabe? Pega, se vira aí com o admin. Ele tem aqui as tabelas. Então, a minha tabela de mensagem, que ficou no plural lindamente. Minha tabela de usuário, que eu acabei de criar
um lá, então eu tenho aqui os dados dela. Tenho, então, beleza. Se eu quiser criar uma mensagem, ao salvar aqui, ele já cria para mim aqui, e eu posso editar ela, eu posso ver só as informações dela aqui, posso ver o histórico de quem alterou, a hora que alguém alterou, entendeu? Esse daqui tem que configurar lá ainda, mas já funciona. E beleza. Tem uma outra coisa legal que o cliente pede muito e a galera esquece de colocar, que é exportar em XLS. Então aqui você já tem exportar para Excel, essas coisas todas. Até com encode e tudo. Beleza. Tem meu admin pronto. Está funcionando. Já dá para me trabalhar com os dados. Só que eu preciso fazer a parte das views. Vamos lá. Vou abrir um outro terminal aqui para não ter que parar o servidor. Eu só preciso restartar meu Rails quando eu mexo em configurações. Aí sempre você vai precisar restartar. Rota, controller, review, você pode testar com ele rodando mesmo, que não costuma dar problema. Então tá. Tenho aqui. Vou instalar. Vou criar primeiro um controller que vai receber a requisição. Então, Rails G controller. E aí vamos ver o que ele é. Como é que usa ele. É importante ler o help, porque ali está tudo que você precisa. Você não precisa ficar correndo a documentação, sabe? Só que lá tem os tutoriais, sabe? Então, sim, lê aqui, tenta entender. Se entender, você vai conseguir fazer, sabe? Então, aqui, eu tenho Rails Generate Controller, eu tenho o nome do controller e as actions. E, dependendo, uma opção. Então, o que eu vou fazer? Rails Generate Controller. O nome do meu controller vai ser Paste e a action vai ser Index. Vai ter a Index, posso ter outras como... E vai ter uma segunda que é o cadastrar. Ó, adicionar. Então, eu tenho dois controllers. Um que vai receber a requisição de index para listar e o outro que vai se adicionar. Vai ser a requisição para a pessoa adicionar a mensagem. Beleza. Então, ele criou para mim aqui. Criou o controller. Foi lá no meu arquivo de rotas e adicionou um get para essa página, para as duas páginas. Criou para mim a minha pasta de views, só do controller. Então, já tem uma pasta só para as index, para as actions desse controller. E tem o arquivo index.html e o arquivo adicionar, que são basicamente a view dos meus dois controllers. O teste funcional, eu já falei que não vou mexer com isso. E aqui tem uns assets. Ele cria assets separados, mas no fim ele minifica tudo. Então, tipo, você pode colocar lá código separado, tipo, esse daqui é CSS só da home. Esse daqui é CSS só da adicionar, sabe? Só que ele vai pegar no final, ele vai juntar tudo e empacotar, entendeu? Então, é só pré-estrutura mesmo. Criei meu controller. Agora, ele criou aquela rota de getting. Então, se eu for aqui e digitar barra pages, que foi o get que ele criou, e barra o nome, index, ele já me mostra a minha view que está lá na página. Ele até fala assim, ó, me encontre. Aí tem aqui o endereço da onde o seu arquivo de index está. No Rails ele está aqui. Se eu mudar esse cara aqui, o index, ele já muda lá. Beleza, bem simples, né, velho? Eu acho que até agora não é tão complexo. Agora, que eu tenho minha rota, eu preciso que minha rota seja diferente. Então, eu preciso que essa página ela seja a home do meu projeto. Então, eu vou mexer um pouquinho com rotas. O que eu vou fazer? Vou aqui no config, routes. E outra coisa, o comentário também é importante ver, porque aqui ele já tem... O legal do Rails é isso, que ele já te dá todo o suporte, sem você precisar abrir o site. Aqui você já tem explicando o que é o arquivo de rotas. Então, aqui embaixo tem...
Você quer que o seu site esteja root e tal, e aí tem aqui qual que é o comando, e ainda tem escrito aqui, lembre de deletar o index, lá da pasta public. O que tiver na pasta public, ele vai rodar, mas não vai rodar com Rails, instanciar o Rails todo para poder rodar ele vai passar direto. Então, meu index HTML lá não funciona nada de hub. Então, beleza. Vou copiar essa linha, jogar ela aqui para cima. E vamos lá, como é que instancia ela? Root, to, e aí eu passo o nome do controller e o nome da action. O nome do controller meu, pages. Então, vai chamar page index. Vou arrancar esses dois caras aqui, que eu não preciso dessas URLs. Então, agora, essa URL, por ter arrancado, que eu arranquei os dois caras lá, ela para de funcionar. E a home tem que apagar o public. Sempre que aparecer essa página aqui, é porque você não apagou esse arquivo aqui. index.html. Beleza, agora minha página já é a home do meu projeto. Agora, eu preciso trazer para a tela... Primeiro eu vou instalar o Twitter Bootstrap para ficar mais bonitinho. Mas é legal que vocês vão ver mais uma gem, sabe? Vem no Gemfile. Olho lá no meu site de gems lá qual que é o nome da gem. Twitter Bootstrap. Tem aqui com mais de 1 milhão de downloads. Baixo ela. E aqui tem um comando dela. Vou fazer a mesma coisa. Não vou colocar a versão por conta de não saber qual é a última versão dele. Vou salvar e não conheço nada sobre essa gem. Vou abrir a home dela aqui. Beleza. GitHub, lindo de Deus. Tem aqui explicando tudo sobre ela. Ela funciona ela pode funcionar de dois jeitos. Uma é colocando ela estática. Tipo, eu gero os CSS, as coisas estáticas. E outra é eu compilar o CSS do jeito que eu quero. Então, ele vai gerar o SAS lá. E aí, no SAS, tem as variáveis que você pode editar. Eu vou usar ela estática, porque eu não vou modificar ela. Então, para usar ela estática, tem aqui, ó, Rails. Aí é um gerador, tá vendo? Um generator. Já que é um generator, olha só, não precisava nem abrir a documentação. Podia escrever aqui Rails.js e eu ia ver ela. Entendeu? Só que esse static aqui não ia dar descrição para mim lá, entendeu? Então, aqui eu tenho cadê? Bootstrap. Aí eu posso Bootstrap, style, layout, parcial, tema. Esse layout aqui ele já gera um outro layout para você, sem ser na application. Beleza. Pego o install, Rails de nome, estética. Vai gerar para mim os arquivos que controlam esse CSS, coisa. Gerou para mim um JavaScript, um COF, um CSS. E esse daqui é de língua. Você pode também fazer controle de língua, qual língua aqui, português, inglês, essas coisas, nenhum único arquivo. Beleza. Criou para mim também aqui o CSS na pasta style. Lá do... Beleza. Se eu mexi mais ou menos em configuração, só para garantir eu vou restartar o servidor. Ainda tem 34 minutos. Vai até 11h20, né? 11h10? 11. Beleza. Então, vou correr. Então, atualizando a página aqui agora, se eu vir no meu index, no header aqui eu já tenho tudo do Bootstrap, entendeu? No fim, ele só pega o que você está utilizando, minifica e gera um arquivo só, sabe? Mas aqui já tem todas as requisições e separados os arquivos que ele está utilizando da gem, entendeu? Eu posso vir aqui no meu Assets e olhar aqui, por exemplo, Bootstrap, tá vendo? Aí ele fala que só tá usando aqui fonte, Bootstrap. Se eu tirar esse comentário aqui, ele já para de incluir o Bootstrap.
Bom, beleza, tem o Bootstrap instalado, roda, belezinha. E agora vamos montar a aparência da parada. Como é que eu vou montar? Eu vou abrir esse projeto aqui, ele é o exemplo lá no site do Bootstrap, se você quiser abrir get.bootstrap. Esse daqui é um dos exemplos lá eu vou usar ele. Beleza, como é que eu vou usar? Abre o código-fonte, pega aqui o container, abro o meu arquivo index.rb, colo. Identa, né? Porque identar faz bem. Beleza. Colei ele aqui. O meu Bootstrap já está funcionando. Então, cadê? Então, já funciona, entendeu? Beleza. Coloquei a estrutura aqui. Está rolando. E agora eu tenho que mudar. Eu ia falar alguma coisa, não deu branco. Beleza. Então vamos lá, vamos mudar essa coisa aqui. O que eu quero desse negócio? Eu quero um título diferente. E quero aqui as minhas notícias. Vai ser o título. E a mensagem. Correto? Eu vou listar aqui, vou fazer um loop nesses dois parágrafos para poder ficar repetindo todas as que foram incluídas lá. Então, como é que eu faço isso no Rails? O TextMate tem uns bundles bem legal para isso, mas o Sublime também. Então, assim, usar faz bem, mas é bom você entender o comando primeiro. Tem um carinha, vamos lá, para fazer loop, for. Aperto Tab, ele já cria um if, um for e um else, se já não tiver. Então, eu só apertei for e dei Tab no TextMate, isso já vem instalado e tudo, então faz bem usar o TextMate também. Então, o que ele me pergunta aqui? Eu tenho que passar para ele uma lista, e se ela não for branca, ele vai fazer o loop nessa lista. Então, qual que é a minha lista? Eu ainda não tenho. O que eu vou fazer? Vou lá no controller. Controller. Paste. Então, eu estou na minha index, certo? Vou instanciar minha lista. Quando eu coloco arroba, essa variável que eu estou instanciando aqui, ela vai passar para view. Entendeu? Se eu não coloco arroba, ela morre depois que a requisição passa para view, ela deleta essa da memória já. Então, o que eu tenho aqui? As mensagens. Como é que eu pego as mensagens? Eu uso o model. O model é a camada de abstração, então tem que ser simples. Como? Mensagem.all. Vai retornar todas. Certo? Então, na minha view, eu já tenho a lista agora. Como é que eu ponho minha lista aqui? Mesma coisa. Mensagem. Mensagens, né? Vou copiar só para não dar problema. Beleza. Dentro do loop eu tenho quem? Esse cara aqui. Identa. Identa. Beleza, tem um loop aqui então. E no meu loop eu tenho título e mensagem, só que eu quero trocar para o que o cara escreveu. Como? Tem aqui item, tá vendo? Que cada mensagem vai virar um item dentro desse loop. Então, dentro aqui eu coloco a tag do Rails, que é com porcentagem. Se eu pôr sem igual, é igual o PHP, sabe? A maioria PHP vai entender. Se eu colocar sem o igual, ele executa o comando. Se eu colocar igual, ele printa a resposta daquele comando. E aí eu vou printar minha mensagem. Item, ponto, o nome do field, que é o model, é uma lista. Beleza. O nome é título. E aqui a mesma coisa. Item, como é que eu coloquei? Valeu. Então, roda aqui, ele já me deu o que eu coloquei lá no admin. Então, assim, o admin já posso excluir, deletar e tudo, já tem aplicação rodando com a view. Para mim, já seria uma aplicação funcionando, sabe? Isso daqui já pode ir para produção. Tá bom.
Beleza. Só que eu quero que o cara possa escrever, então eu vou fazer aqui, rápido, né, porque tem 10, 20 minutos, um formulário onde o cara possa escrever. Que aí vocês vão ver também como é que funciona o salvar. Como é que eu faço isso? Aqui em cima, eu vou tirar o eu vou criar aqui mesmo um formulário. Primeiro, view. Então, vamos lá no carinha legal aqui. Os carinha que salvou a vida dos back-end. Sério. O sistema era muito feio. Então, vou aqui em um exemplo aqui de formulário. Copio o formulário inteiro. Conforme. Primeiro a gente faz a view, né? Bonitinho. Depois a gente destrói. Então, vou tirar esse checkbox, eu não vou usar. Vou tirar esse form group aqui também não. Esse botão vai ficar. Beleza. Vamos trocar. Aí, beleza. Agora eu vou trocar. Só salvar aqui e mostrar. Fica fácil. Coloquei esse formuláriozinho aqui. A gente vai mudar as propriedades dele. O meu form está aqui. Eu troco ele para um helper do Hub que cria esse form para mim já com a rota, se é post, se é get e tudo. Ele busca lá no meu arquivo de rota se é um get, um post, alguma coisa que eu tenho que enviar, entendeu? Só que eu vou instanciar ele de outra forma aqui. Vou fazer form for. Aí, então, form for, aí eu passo o objeto de model. Só que eu não vou criar o meu objeto de model, não. Eu vou colocar ele na mão. Eu vou falar aqui, olha só, vai dar um post com esse cara aqui. Se eu não passar nada, ele vai dar um post nessa própria página. Vou fazer na própria página mesmo, por causa do tempo. Então, eu pego o end dele aqui, ó, e coloco no final do form. Certo? Esse end aqui vai gerar a tag /form lá, fechando. Então, beleza. Vamos ver aqui o que ele vai gerar. Eu falei isso, que ia acontecer isso. Esse snippet que eu peguei do Rails, ele não está colocando o igual aqui para mim. O form for, eu tenho que colocar printar o igual, senão ele vai ocultar tudo que tem aqui dentro. Beleza. Dou inspect. Só para mostrar. Não sei se vai dar para mostrar. Né? Beleza. Cadê meu form? Tá aqui. Ele vai na action barra mesmo, dar um post. Beleza. Para mim, já dá para trabalhar com isso aí. Então, vamos mudar os campos. Os campos não são esses. O meu label não vai ter for. Coisa feia, né? Não é azar. Mensagem. Título. E meu input. Ele está como tipo e-mail, mas azar. Aqui ó, tem uma tag, tem um atributo que é o placeholder, que é legal, vou usar ele então. Então como? F ponto aqui, ele me mostra. Se eu quero criar um text field, vou criar um text field aqui. Como é que é a instanciação disso? Tá vendo que ele aqui no form for, ele gera um objeto F para mim? Então aqui dentro, ele vai pegar esse objeto e vai dar um ponto text field. E vai passar como atributo para ele o nome do meu atributo no banco, que é título. Então ele vai criar aqui já, para mim, o campozinho lá já. Se ele estiver editando e esse model tiver um valor lá, ele já printa isso no valor lá do input. Então isso também já facilita muito. Se eu tivesse passado form for e um objeto, entendeu? De model, aí eu só colocava aqui. Beleza. Aqui, depois que eu coloco o primeiro atributo do Rails, o segundo eu posso colocar tags, ou atributos do próprio HTML. Então, eu vou colocar aquele carinha lá, placeholder. Beleza, salvei. Vamos refresh. Tá lá. Esse carinha, ele já está com o meu name aqui certinho, como é que tem que ser enviado lá para o Rails. Porque eu estou usando o helper. Usar o helper é importante. Procura saber se tem o helper primeiro antes de fazer.
Beleza. Senha, não vou usar senha, mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que o meu aqui agora é um textiário. E o atributo dele vai ser conteúdo. E aqui... Ok, tenho aqui, ficou gigante. Vamos colocar um atributozinho aqui. Beleza. O input, o submit, ele tem essas classes aqui, certo? Então, eu vou copiar essas classes e vou colocar aqui. Ops. Então, f.submit, ele gera o botão. Eu coloco aqui o texto, que é enviar. E aqui ele tem um negócio que é legal pra caramba, que ele inclui, o Rails ele inclui um JavaScript lá para controlar algumas coisas dos helpers. E ele tem esse disable with aqui, que ele faz basicamente... é Pedro Marques, essa bichona. Beleza, então eu vou trocar aqui para enviando. E vou colocar aqui outro atributo que é a class. Beleza, tenho lá meu botão rolando aqui. Tá aqui. Se eu clicar agora, ele vai praticamente nada, mas você vê que o botão já está mudando e ele faz a requisição. Está batendo lá, mas meu controller não faz nada, então não acontece nada. Porque nem validação tem. E não vai ter mesmo, não. Validação, velho, você pode fazer no model. Você só faz no model. Ele vai garantir que nenhum dado seu vai entrar no banco sem validar, entendeu? No controller e na view, você trata o erro que gerou do model. É bem simples, assim. Entendeu? Beleza. Vamos lá no meu controller e vamos fazer ele salvar esse cara aí. Eu vou mostrar um pouquinho como é que debuga também, porque debugar é importante, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, meu controller é o index, eu não vou usar o adicionar mais, azar. Porque eu tenho pouco tempo. Eu quero ver o que está vindo no post. Então, params. Params, ele retorna qualquer parâmetro passado, seja via put, via get, via sei lá o que está vindo da sua requisição. Então, params. Para mim ver isso rolando, eu posso colocar params. Agora eu não lembro, vou testar. E aqui eu coloco o mesmo que eu coloquei lá no nome do meu form for. Esse cara aqui. Porque aí ele vai me retornar um array com esse... Lindo. Nossa, horrível, João. Eu me amarrei mesmo. Aí, beleza. Como é que eu faço para ver esse cara? Debug, ó, logger.debug. Esse cara aqui vai printar no meu terminal que está rodando, ele vai printar isso quando bater nele. Então, salvei, tá aqui meu terminal. Vou dar um F, vou enviar uma outra mensagem lá. Não é logger.debug.
logger. Então, o erro ele é bem bacana. Tipo assim, ele me falou que não encontrou um método chamado debug na classe logger. Então, eu sei que minha classe está certa. O problema foi o atributo. Ó, o método, né? Então, tem um outro. Hã? Fatal? Eu acho que não. Acho que... Vamos ver. Não. Logger. Vamos ver, né? Vamos fazer o que normalmente a gente faz. Vai comer um tempinho aí, azar do próximo palestrante. Vamos lá. Ruby. Rails. Ah, meu Deus do céu. Eu nem sei usar a documentação do Rails. É debugger mesmo, peraí. Hã? Não, mas... No logger minúsculo não vai funcionar não, filho, não é classe. Vamos ver então. Acho que também não é não. Google, me mostre. Me mostre o mundo. É isso mesmo, Godoy. E Fatal também funciona. É que eu instanciei a classe, não o log. Então vamos lá. Atualizo. Aí na minha requisição ele tem todos os gets aqui dos negócios, mas aqui ele já printou, tá vendo? O título e o conteúdo. Vamos lá, vamos criar esse cara rapidão lá, porque tem 10 minutos. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ver se tiver um parâmetro. Por isso que é bom ver o scaffold. Se você pegar e fazer o scaffold, você vai ver como ele trata essa informação antes de salvar e antes de pedir para salvar. Eu vou fazer isso direto. Se tiver, ele vai salvar. Então, se tiver, pega esse cara e cria um novo. Então, novo. O nome do meu módulo. Ponto .new. E aí, como atributo desse cara, eu vou passar os valores que vieram. Ele vai criar para mim. Eu posso passar tanto com ou quanto o espaço. No Rails, se você der um espaço, isso daí é de linguagem, mas se você der um espaço, ele entende que você está executando um método e está passando o primeiro parâmetro. Se você der vírgula e outro, ele vai passar o segundo parâmetro e aí vai. Então, assim, criei um novo com as parâmetros. Preciso salvar ele, persistir ele no banco. Então, new.save. Certo? Então, eu tenho aqui, olha, agora. Deu alguma coisa errada. Aqui, ele adicionou o cara lá. Agora, por que não apareceu? Ah, tá, entendi. O que eu fiz foi o seguinte. Primeiro ele lê todo mundo, depois ele adiciona o cara. Então, o que está acontecendo? Ele adicionou o cara depois de distanciar a variável que vai para a view, então o meu cara não apareceu aqui. Se eu só atualizar a página, ele vai aparecer, fraga. Porque eu fiz o oposto. Esse cara aqui de pegar todo mundo, devia estar embaixo. Então, agora ele adiciona se tiver parâmetro e mostra com todo mundo. Então, se eu...
Então agora ele cria lá embaixo. Só que a ordem está errada, vamos trocar a ordem. Difícil? É. ID. Passa assim. Não vou criar outro, não. Senão vai ficar criando toda hora. Viu? Muito difícil. Essas classes, métodos do Rails, você abre a documentação do Active Record, tá lá tudo descrito. Muito, muito simples trabalhar com banco. Bom, eu acho que é isso, saca? Não tem muito o que fazer mais, porque o tempo é curto, mas senão dava para mostrar muita coisa assim. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer, gente. Isso é legal, o Rails faz isso bacana. O que ele faz? Toda vez que você roda ele no seu terminal, com Rails Server, ele vai instanciar tudo em desenvolvimento. Então, assim, ele tem aqui, criou para mim o DB, ele criou um Develop. Tá vendo aqui? Ele criou um banco de desenvolvimento para isso. Se eu tivesse um arquivo em produção ali, ele não mexeria com produção. A não ser que na hora que eu estivesse instanciando Rails S, eu passasse Rails Env Production. Aí ele ia instanciar tudo de produção, entendeu? Na meu config aqui, ó, eu tenho uma configuração de database. Essa configuração de database tem, para mim, os 3 sempre. Quase tudo que você faz em Rails tem esses três. Tem o ambiente de teste, que também, quando eu rodo um teste aqui, ele instancia um banco de teste. Ele não faz o teste no seu banco de desenvolvimento, não, entendeu? Então, isso também é legal, porque você cria uns arquivos que já tem alguns registros que você quer testar, entendeu? E na hora que você roda, ele pega e sobe o banco, cria o banco todo de novo e tenta fazer o teste com esses atributos que você já colocou lá, entendeu? Então, assim, ele separa muito bem isso. Acho que... Porque como tem a migração, aqui do lado, no DB tem as migrações que foram geradas, você pode resetar o banco toda hora, que ele vai fazer a estrutura toda de novo, entendeu? Mais alguma pergunta? Você sabe algum pacote para salvar no Sublime, que também tem esses autocompletos? Eu não mexo muito com Sublime, mas como é que olha pacote? Tem um comando que você dá, eu acho que os meninos vão poder explicar depois. Então, mas assim, tem um comando que eu acho que você lista, você vê quais pacotes tem para o TextMate. Tem um package content lá que você roda e escreve o texto e você vê. E outra, no TextMate tem um negócio legal, que quando você abre um arquivo que é desconhecido, ele procura se tem algum snippet e tudo para isso, um bundle, né? Agora, passa a usar o TextMate, todo mundo aí. Mais uma pergunta ali. Pera aí, galera. Tem. Eu não falei. Eu não falei isso, mas eu fui cabeça dura mesmo, esqueci. Na minha views aqui, ó, eu tenho uma pasta que chama layout, saca? Ela é o cabeçalho, assim. Você pode fazer qualquer coisa com ela, mas aqui, ó, ela tem esse arquivo que está aqui como padrão, ele inclui todos os styles, todos os JavaScripts e umas meta tags, entendeu? Essas meta tags aqui é algumas coisas que o Rails faz para controlar se realmente o usuário está usando. Então tem um tokenzinho, tem umas coisas assim que para ver se o usuário realmente está usando a aplicação do Rails, entendeu? Antes de responder a requisição. Aqui, ó, tá vendo que está com o nome application? Tipo, ele carrega o style com o nome application. Quando eu entro no meus assets, eu tenho aqui o style e tem a application. Quando eu abro o application, eu tenho o que ele faz. Dá um require em todo mundo. Então, tipo assim, ele pega todo mundo que está nessa pasta e minifica junto. Entendeu? Então, o que essa tag faz, esse método, esse helper, é pegar todo mundo que está em application e instanciar ele aqui, sabe?
Só que como ele faz lá require tree ponto, ele vai pegar todo mundo ali e vai jogar lá. Então ele vai criar uma tag para cada cara, entendeu? Que tiver dentro da pasta do CSS. Bom, no controller tem como mudar qual layout que ele vai usar, entendeu? Então isso é legal. Você coloca, por exemplo, minha pages vai usar o layout tal, minha outra vai usar o layout tal. Basicamente é isso. Acho que a maioria dos frameworks tem isso, quase todos, porque é meio básico. No Cake PHP isso tem, acontece já, e é exatamente igual o do Cake. E no .NET MVC lá, 4 também tem essa parte de layout também. Mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Pode falar mal também. Quase. É só porque eu fiquei discutindo 2 horas sobre isso aí. Mais algo? Eu não sou contra, mas eu prefiro que você entenda o que ele faz, sabe? O que eu vejo muito e acho errado é a galera gera o scaffold para poder fazer o projeto. Isso daí eu não vejo como bom para conhecimento não, entendeu? Porque se você faz o scaffold, beleza, gera um gerador de scaffold, beleza, mas aí tipo vai ficar lindo. Você vai chegar lá no terminal, Rails, scaffold, model, isso aqui estaria pronto em meia hora. Ó, em 2 minutos, um tapa. Só que aí teria uma action lá no meu controller que faria o update e edit. Na minha view, que eu nem estou fazendo edit, entendeu? Então, eu poderia estudar o scaffold e fazer no meu controller só o ADD, entendeu, do scaffold. Igual aqui, é extremamente errado você fazer uma requisição post na própria página, no próprio controller. Porque se eu der F5, ele vai fazer o post de novo. O certo seria eu ter um controller separado, ele fizesse a persistência do dado, depois ele me desse um redirect para outro lugar, entendeu? Então, quando você faz o scaffold, isso está lá bem claro, entendeu? Então, você vê lá, entender o que está lá, é bom. Então, eu não sou contra nem... Eu tenho só assim, para projeto, eu acho que você teria que fazer, sabe? Então, não tem como, tipo, você tem a margem de coisas que você tem que fazer, não tem como, entendeu? Mais alguma? Eu costumo discutir muito tempo. A galera que sabe. Não, beleza, então, deu aí 11 horas. Eu agradeço todo mundo aí por ter vindo.